E o Exército Brasileiro enviou mais de 20 veículos blindados e caminhões para reforçar a fronteira com a Venezuela e a Guiana. A ação acontece diante da disputa por Essequibo, território reivindicado pela Venezuela. Mas ele disse basicamente isso: nós somos da família dos BRICS. Ele atuou como se fosse praticamente do grupo, como já estivesse dentro desse grupo. Exército Brasileiro mobiliza dezenas de blindados e milhares de soldados e envia para uma região próxima à Venezuela, mandando um duro recado para Maduro. Essa movimentação inesperada pegou muitos de surpresa e está gerando muitas reações sobre o que poderá acontecer daqui para a frente. Estaria o Brasil prestes a entrar em uma guerra com a Venezuela? Nesse vídeo, eu vou te mostrar os números por trás dessa movimentação estratégica do Exército Brasileiro e principalmente porque eles estão fazendo isso agora. Você vai entender porque o Brasil e a Venezuela estão enfrentando uma crise e, o mais importante, isso vai se transformar em um conflito maior? Vamos começar com os números. Em novembro de 2024, o Exército Brasileiro iniciou uma das maiores mobilizações militares que vimos nos últimos tempos. Foram enviados para Rondônia dezenas de blindados, entre eles veículos de transporte de tropas e viaturas de reconhecimento, além de milhares de soldados. Ao todo, mais de 50 veículos blindados saíram de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em direção à região norte do Brasil. Esses blindados não estão sozinhos. Eles estão acompanhados de um contingente significativo de militares, que inclui cerca de 600 soldados do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que está sendo formado em Roraima. Esse regimento terá até 2025 3 esquadrões operacionais prontos para responder a qualquer ameaça. E não para por aí. O Brasil também posicionou mísseis anticarro na região capazes de atingir alvos a quilômetros de distância. Esses mísseis são uma resposta direta a uma possível concentração de veículos blindados ou construções fortificadas do lado venezuelano. Mas afinal, por que o exército está mobilizando tanto poder de fogo assim tão perto da Venezuela? Para entender o motivo dessa mobilização, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para o que está acontecendo na Venezuela. Nos últimos meses, a relação entre o Brasil e a Venezuela tem se deteriorado rapidamente. Tudo começou a ficar tenso quando o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, começou a fazer uma série de declarações provocativas e até ameaçadoras. Ele chegou a acusar o Brasil de agressão descarada e fez insinuações de que poderia expandir o controle venezuelano sobre a cidade brasileira de Pacaraima, na fronteira, devido à grande presença de imigrantes venezuelanos na região. Além disso, Maduro tem mobilizado tropas e reforçado a presença militar na fronteira com o Brasil, utilizando caças e mísseis para criar um clima de hostilidade. Isso elevou as preocupações com a segurança territorial brasileira, especialmente em Roraima, que faz fronteira direta com a Venezuela. Há relatos de que a população local está bastante apreensiva e com medo do que pode acontecer. Mas tem algo ainda pior nessa história. A disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo, uma área rica em petróleo, também está esquentando. E existe o temor de que, em um possível conflito, a Venezuela tente usar o Brasil como rota de invasão para a Guiana. E é aqui que conectamos os pontos. Veja, a fronteira entre Brasil e Venezuela tem mais de 2.000 quilômetros e, em sua maioria, é coberta por selva densa. Agora imagine que a Venezuela resolvesse invadir o Brasil. Isso não seria nada fácil, afinal, esse território é extremamente complicado de atravessar com grandes exércitos convencionais. Mas tem um porém. Há uma região chamada Lavrado, no estado de Roraima, que é uma área de savana ideal para manobras de tropas e veículos blindados. Se a Venezuela decidisse invadir o Brasil, o Lavrado seria a rota mais lógica. As forças venezuelanas poderiam avançar rapidamente pela BR-174, a única estrada que conecta o estado de Roraima
ao restante do Brasil. O objetivo inicial seria capturar a cidade de Pacaraima, na fronteira, e seguir para Boa Vista, a capital do estado. Lembra que falamos desta cidade antes? Então, agora você entendeu por que Maduro está de olho nela. E sabe o que é pior nessa história? Se os venezuelanos conseguissem destruir as pontes Taari e Airim, que são cruciais para o transporte terrestre, eles provavelmente conseguiriam isolar Roraima do resto do Brasil. Isso dificultaria muito a chegada de reforços brasileiros. Sabendo disso, o ministro da Defesa do Brasil já declarou que, se for necessário, o exército está preparado para um por aqui não passa bem enérgico. Nesse cenário, o Brasil certamente usaria seus aviões, como os Super Tucanos e os modernos caças Gripen, para atacar as colunas venezuelanas e suas linhas de suprimento, impedindo o avanço. Mas isso é algo que podemos explorar em outro vídeo. Voltando ao assunto, essa situação tensa levou o governo brasileiro a tomar medidas drásticas, como é o caso desse exercício militar em Rondônia, que simula situações de guerra para garantir a defesa do território. Mas há um outro fator que está inflamando ainda mais essa crise. Além das provocações militares, há uma crise diplomática crescente entre os dois países. A Venezuela tem uma dívida bilionária com o Brasil, que ultrapassa 1,6 bilhão de dólares e está paralisada desde 2017. Quando o presidente Lula assumiu o governo, ele até tentou reatar relações com a Venezuela e resolver a questão da dívida. Mas as negociações não avançaram. A situação ficou ainda mais complicada quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS, o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse veto foi visto como uma agressão por parte do governo venezuelano, e Maduro não poupou críticas ao Brasil, chegando a desafiar publicamente o veto, dizendo que a Venezuela é dos BRICS. Diante desse cenário, fica claro que as tensões entre os dois países não são apenas militares, mas também econômicas e diplomáticas. E sabendo disso, a grande pergunta que fica é: isso pode virar uma guerra? Afinal, estamos vivendo tempos no mínimo estranhos. Mas nesse caso, a resposta não é simples. Veja, por um lado, o Brasil está claramente se preparando para o pior. A mobilização de tropas e blindados em Rondônia, junto com os mísseis anticarro, mostra que o exército brasileiro está pronto para uma resposta rápida em caso de qualquer provocação mais séria por parte da Venezuela. Por outro lado, o Brasil tem adotado uma postura diplomática bastante moderada, como é de se esperar. Mesmo após as provocações de Maduro, o governo brasileiro não reagiu de forma agressiva. O Itamaraty emitiu notas de desagrado, mas evitou escalar as tensões. Recentemente, até mesmo o presidente Lula afirmou que Maduro é um problema da Venezuela, não do Brasil, tentando afastar a ideia de um confronto direto. O cenário mais provável, pelo menos por enquanto, é que as tensões continuem no campo diplomático. Mas, como vimos na história recente, situações como essa podem escalar rapidamente se não forem contidas. E você, o que acha a respeito? Deixe sua opinião nos comentários. No final das contas, o que o exército brasileiro está fazendo é mandando um recado claro. O Brasil está preparado para defender sua soberania e suas fronteiras. Essa mobilização em Rondônia não é apenas um exercício militar comum, mas uma demonstração de força e prontidão. Ao posicionar seus veículos blindados e tropas em uma região tão próxima à Venezuela, o Brasil está afirmando que não aceitará provocações ou ameaças à sua integridade territorial. E a mensagem é bem direta: se a Venezuela tentar qualquer coisa, estará lidando com um exército preparado para responder à altura. E se você gosta desse assunto,
Aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo militar e da geopolítica, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.